Um abraço, amigos e amigas do Histórias da Bola, prazer em reencontrá-los. Quem no futebol regional nunca ouviu falar em José Geraldo Caixote? São quase 4 décadas inserido no contexto, sempre como um ponta de lança, um atacante, ou um verdadeiro garçom de extrema eficiência, atuando no Amador, no Master e em todos os torneios atualmente da Associação dos Aposentados de Ipatinga, a API. Ele é o José Geraldo Martins, como disse, apelidado de Caixote, exatamente pelo porte físico, que ele irá explicar de onde surgiu e quem foi o autor desta alcunha durante o programa. Caixote nasceu em João Molevade no dia 9 de agosto de 1956, filho de Elvésio Martins Lima e de Dona Maria de Souza Martins, ambos já falecidos, e é o irmão mais velho de uma prole de 9 filhos. São seus irmãos Maria Aparecida, já falecida, Alberto, Carlos, Márcio, Maurílio, também já falecido, Maurício, Maria Inês e Sérgio. Maria da Penha Silva Martins era sua esposa até maio de 2013, desde que ela faleceu vítima de um câncer de mama. Teve com a guerreira Penha os filhos William e Natália Samília, essa atualmente residindo e estudando nos Estados Unidos. Caixote, depois de 35 anos, 35 dias e outras 2 horas de trabalho, contabilizados por ele mesmo, aposentou-se na Uzi Minas. Foi seu único emprego, desde que chegou para Ipatinga aos 21 anos, em 1978. É formado e exerceu a função de técnico mecânico, formação no Colégio John Kennedy, lá de João Molevade. José Geraldo Caixote jogou na base do Valério, tradicional celeiro dos anos 70, 80 e 90. De lá, depois das passagens como garoto no futebol de João Molevade, foi vendido ao Atlético, onde atuou nos juniores com destaque, mas foi vítima de uma reviravolta da diretoria do Atlético na fatídica perda de forma invicta daquele título brasileiro de 1977, disputado já no início de 78 para o São Paulo. A frustração foi tamanha no seio do Galo, que foi mudada toda a estrutura da base do profissional do clube, como uma espécie de depuração após aquela falta de sorte. E foi mandada gente mais gente embora. Os justos pagaram até pelos pecadores. Ao sair do Galo, foi jogar alguns meses no Vigilante de João Molevade, de onde veio para Ipatinga a convite de um amigo João Bosco, que o animou a fazer um teste na Uzi Minas. Teste feito, admissão imediata, iniciando uma longa carreira e a fixação no Vale do Aço. No futebol, chegou a treinar na Uzipa com o então técnico João de Brito, mas não ficou, pois sua fama já correra dentro da usina e ele foi trabalhar no departamento da laminação, ligado ao Jabaquara, de Drauzio Rodrigues, a velha raposa que comandava o Jabuca, que o capturou para o clube do Bom Retiro. Lá construiu uma bela história, jogando por 6 temporadas, formando uma inesquecível dupla de ataque com Deca. Quem daquela geração não se lembra? Depois do Jabaquara, atuou um ano no Novo Cruzeiro, mas o destino de jogar no Uzipa estava traçado. E para lá foi, para nunca mais sair. Foram quase 30 anos entre Amador e Master, construindo a notável história de títulos e de grandes passagens que ficaremos sabendo nesse programa. Após o futebol, Zé Geraldo foi para a malha, conquistando também uma série de títulos, belas passagens, notáveis conquistas nesse esporte também. Apresentação feita, vamos ao que interessa, as passagens, os feitos, as alegrias e outros sentimentos de Zé Geraldo Martins, o eterno Zé Geraldo Caixote, no futebol e na malha. Zé Geraldo, muito obrigado por ter aceitado aqui o convite do nosso Histórias da Bola. E você é uma cria de João Molevade, uma das muitas que tinha bom futebol. Como é que foi esse início do futebol e como é que você foi parar no Valério, que depois foi para o Atlético? Agradeço o convite. E futebol é uma ironia do destino, que realmente acontece. Eu comecei no Pingo de Leite do Real Esporte Clube, depois passei para o Aliado, comecei a jogar no time que chamava aquele Esfriaçol, Cascudão, com 13 anos. Aí hoje até o administrador do Atlético, que é o Maluf, me levou para o Valério, que ele me viu jogando em Nova Era, aí me convidou para ir ingressar no Valério. O Maluf já era jogador do Valério, né? Já era o goleiro do Valério. Já era goleiro do Valério. Já tinha 3 anos que ele estava no Valério. Então, aí ele me convidou e eu fui. Aí joguei uma temporada no Valério. Quando estava tudo acertado para mim ficar no Valério, eles me mandaram. Eu fiz um jogo, a seleção brasileira foi jogar com a Venezuela. E eles convidaram o Valério para fazer a preliminar com a América. Isso no Júnior. De Júnior. Aí, no convidar, eu tinha 2 semanas que estava no Valério, o treinador me
convocou para ir para o jogo. Aí eu fui para o jogo. No Mineirão isso? No Mineirão, no Mineirão. Aí na época que a seleção mineira, junto com o Palmeiras, fez aquela seleção para classificar para os anos quase. Teve uma época que teve a convocação, aí a seleção mineira foi representando o Brasil. Mas tinha o Leivinha, tinha o Luiz Pereira. O César Maluco. Isso, a base do Palmeiras. O Palmeiras. E nisso nós fomos fazer preliminar. E eu me saí muito bem. É tanto que tinha até o Dilcim, depois eu vim conhecer ele aqui. Nós estávamos lá no Valério, aí eu vim para ele. O que aconteceu? Eu fui para o Atlético. Aí estava no Atlético, aconteceu aquela lástima que a gente... Mas esse jogo da preliminar da seleção brasileira, isso que te fez ser chamado para o Atlético, como é que foi isso? Eu fiz um jogo bom. Aquele jogo que todo mundo está olhando e a torcida está vibrando. E eu saí bem, porque na realidade, quando chega no Mineirão, os torcedores dos times grandes querem torcer para o time pequeno, ainda mais rival. E aconteceu que eu me saí muito bem, aí todo mundo olhou, aí eles tentaram me levar para o Atlético. Foi daí que você foi para o Atlético? Daí eu fui para o Atlético. Quer dizer, você ficou muito pouco tempo no Valério, então? No Valério eu fiquei praticamente quase 30 dias só. E já fui embora. Eles já, na época que nós tivemos aquele problema no Atlético, o Dawson, que teve problema de sopro no coração. Dawson na viola. Isso. Aí ele estava lá na Vila Olímpica, falou assim, rapaz, você tem tudo para chegar. E realmente o time do Atlético era uma máquina. Quando eu cheguei, era o João Leite, o lateral direito... Era o Getúlio na época. O Márcio Paulada. Então, aquela turma, e o ataque era invencível. Reinaldo. Aí era uma pessoa maravilhosa. Chegou, você tem tudo. A gente entusiasma. Na realidade, naquele tempo, não ganhava muito dinheiro, mas tinha aquele entusiasmo de jogar. O glamour do futebol existe, era né? desse jeito. E fui jogando. Só que o Atlético começou a ganhar de todo mundo no Campeonato Brasileiro. E foi ganhando, e todo mundo entusiasmo. No dia da decisão, aconteceu aquela lástima que... Perdeu nos pênaltis para São Paulo. Perdeu nos pênaltis, invicto. Aí, quando chegamos lá, todo mundo triste, o presidente, acaba com a base. Aí eu fui um dos que foi dispensado. O Dawson era o treinador, falou assim, volta para o Valério que eu te busco depois. Mas a ilusão foi tanta que eu voltei para Monlevade. Eu tinha saído de Monlevade e voltei para Monlevade. E aquele tempo era um tempo difícil para o jogador de futebol, porque ele ganhava muito pouco em relação. E o João Bosco me convidou para vir em Ipatinga, conhecer Ipatinga. Você já tinha ouvido falar em Ipatinga? Nem pensava. Nem sabia? Nem sabia que tinha Ipatinga. Ipatinga. Era de Monlevade para Ponte Nova, para Rio Piracicaba, Alvinópolis, porque os meus pais eram de São Domingo do Prata. Meu pai e minha mãe de Santa Cruz desse Carvalho. Então eu ficava só daquele lado. Não descia com disse outro. Tinha um amigo aqui que ele falava assim, vamos lá para a Baixada. Aí eu, não, que isso, rapaz, diz que lá é quente, aqui é mais fresquinho, então a gente, realmente, eu ficava só daquele lado. Aí o João Bosco, seu amigo, aí ele já estava fixado aqui? Ele já estava fixado aqui. Já estava trabalhando na Uzi Minas? Já estava trabalhando na Uzi Minas. Aí ele pegou e falou, vamos passear lá. Aí eu vim passear. Aí eu cheguei aqui em janeiro de 78. Aí fui ficando. Só que aí um dia ele virou para mim e falou assim, você não quer entrar na empresa, não? Eu já estava de mesmo. Eu falei, então eu vou entrar. Aí fui lá, o recrutamento era lá perto hoje é onde que é o Colégio São Francisco, no Horto. Perto do Eucalipto ali, que tinham ali o recrutamento.
E ele me levou, ele tinha um Chevette amarelo, daqueles antigos, e ele é um negão forte. Então me levou para lá, e eu fiz o teste. Quando foi dia 5 de abril, eu entrei na empresa. Aí já estava com quase 5 meses sem jogar futebol. Não estava jogando futebol, não. A gente saía à noite, tal, papo, mas não falava. Eu conhecendo os clubes de Ipatinga. Mas não sonhava, assim, em jogar. Porque aí, como eu entrei na empresa, eu trabalhava de 8 a 16. Você entrou na empresa sendo daqueles, mesmo jogando futebol, ninguém te falou que você jogava bola, ninguém absolutamente. E foi parar no departamento do Jabaquara da Nação por uma obra do acaso, tudo? Um acaso, rapaz. Sem brincadeira, um acaso. Porque depois que eu estava na empresa, quando eu cheguei, eu comecei dia 5 de abril. Aí ninguém falava nada tal de futebol. E eu tinha um cinema lá no Bom Retiro, assistindo. Num belo dia, rapaz, eu saindo do cinema, à tarde, aí eu encontrei com o Claudio Honor, que era jogador, era de Monlevade e jogava na UZIP. Na UZIP. Aí ele, não, vamos lá, você vai treinar. Eu falei, não, rapaz, tem tanto tempo que eu não jogo. Aí jogo bola, não estou mexendo. Não, rapaz, você está onde? Eu falei, eu estou na empresa. Na hora, aí ele assustou. Falou, não, que isso? Você vai jogar no nosso time. Estava lá, o centroavante era Noel, de Monlevade, tinha o pessoal, era mais novo, é o Cita. O Cita. Tinha o back central lá, o Gezão. Aquela turma. Então, aí eu peguei e cheguei lá. Aconteceu um caso estranho, pai. O cara chegou, o João de Brito era o treinador, o falecido João de Brito. Aí ele virou para mim e falou assim, eu trouxe um rapaz para treinar com a gente, e aí, como é que vai? Aí o cara chegando, você sabe que o roupeiro não quer nem saber, ele vai lá. Aí o Claudio Honor, ele estava fazendo o tratamento, que ele estava machucado no tornozelo. O cara virou, falou assim, veio lá, pá, o cara hoje até é excelente pessoa que a gente tem lá, que era o Tonhão. O Tonhão. O Tonhão pegou um saco de chuteira e jogou na minha frente, assim. Acha uma para você. Acha uma para mim. Rapaz, e o Claudio Honor conversando com o João de Brito. Aí o João de Brito estava no treino, veio me conhecer. Aí o Claudio Honor chegou, tá eu agachado lá, caixando chuteira, pá, 38, pé pequeno, então, e aquela chuteira maior. Aí o Claudio Honor virou para ele e falou assim, rapaz, você tá doido? Pega o meu uniforme lá e dá para esse cara. Você vai ver o que é jogar a bola esse cara. Aí o cara olhou para mim, veio lá, trouxe o caixotinho dele, me entregou a chuteira engraxada, tudo. Falei ao Claudio Honor, pô, você não vai? Não, é você que vai. E o João de Brito e o time ia jogar com a seleção da Uzi Minas. Ia disputar o campeonato lá em aqueles torneios que tinha lá em Volta Redonda. Eu estava com o quê? 2 meses de empresa. Aí fomos para o jogo. Aí nós demos um passeio, o Zipa deu um passeio na seleção. Que o Gezão estava lá, era o Gezão e o menino lá de Apinho, o Serginho, que era a zaga. Aí o time tinha o Cita na direita, eu, o Tiná, o Calico. Aí pegamos a seleção e ganhamos o jogo 2-1. Rapaz, os caras ficaram doidos. Falei, esse cara tem que convocar ao treinador. Só que quando foi no departamento, falou, você tá louco, rapaz? O cara não tem nem 90 dias de empresa, vai convocar ele para sair viajando? Não vai, não. Não pode, ele tem que trabalhar. Aí o cara não deixou ir para a seleção. Aí o gerente lá falou, não pode. Aí, tudo bem. Aí segurou. Só que aí o pessoal pegou e o Belo Mate, que era um diretor lá da empresa, falou, rapaz, nós temos um jogador aqui. E nisso tinha o Faioli, o famoso Deca. Aí
O cara foi lá e falou assim, que eu fiquei sabendo que você joga bola. Eu falei, olha, eu jogo. Umas corridinhas. Mas dá umas corridinhas, então, que nós estamos precisando de um jogador no departamento. E eu estava na UZIPA. Aí eu falei, não, mas... Eu já estou na UZIPA. Não, estou na UZIPA, time bom, bem estruturado. Aí o Drauzio pegou e, não, você tem que jogar no Jabaquara. O Jabaquara é a laminação. Aí que eu entendia que a laminação era o Jabaquara, a manutenção lá do DG era o Jipa e a cearia era a cearia. Aí que você vai entender como é que era mapeado. Mapeado a empresa. Aí eu falei, puta merda. Eu falei, aí o Josué, eu fui lá, rapaz, na hora que eu falei, rapaz, os caras estão falando lá que eu tenho que jogar no Jabaquara. Aí o Josué, não, eu vou conversar lá. Mas só que aí eles conversaram e não tinha jeito, não. Eu estava lá. Seu Passa estava preso, prenderam o seu Passa. No Jabaquara. Aí no ano de 78 mesmo, você acabou fazendo um fim de temporada pelo Jabaquara, em 78 ainda, ou já foi em 79? Não, foi em 78. Ainda você já chegou a jogar no Jabaquara em 78? Cheguei no finalzinho. Tanto que nós fomos, aí o time foi o primeiro título que o Jabaquara ganhou em 79. Que eu fiz a trajetória, mas não cheguei. Que o Zé do Povo era 36 clubes. Era o presidente da Liga. Da Liga, ele era o presidente da Liga, é isso. Aí ele dividiu e jogamos um mata-mata, quem chegasse, os 12 que chegassem primeiro, ia para a primeira divisão. Ia fazer a primeira divisão. E os 24 iria para a segunda divisão, que era a primeira e segunda. Uhum. Aí foi. Aí nós passamos um aperto danado, que tinha que ganhar do Cidade Nobre, que era um jogo lá e outro no Jabaquara. O campo Cidade Nobre, aquela dificuldade. Aquela dificuldade, que era em cima ali do campo do Canaã. Do Canaã. E conseguimos ganhar. Aí ganhamos de 2-1 lá e ganhamos de 5-0 no nosso campo. Aí o Jabaquara que eu seguro na divisão. Isso e foi disputar em 79. 79. Sobre essa trajetória no Jabaquara e depois a transição para o Zipa, e aí o resto, e boa parte da história, né, do Zé Geraldo Caixote, o Zé Geraldo que inicialmente formou dupla com o Deca, aquela dupla inesquecível. O Deca já esteve aqui, a gente já conversou com ele sobre isso. A gente vai continuar falando, sabendo alguns detalhes, no próximo bloco do nosso programa. Voltamos rapidinho. Ninguém é líder por acaso, ainda mais há 35 anos. Em todo esse tempo, o Diário do Aço se destacou com um jornalismo inteligente, abrangente e detalhista para construir o diário mais lido da região, proporcionando mais conteúdo, informação e entretenimento para milhares de pessoas. Diário do Aço, 35 anos. Credibilidade que aumenta com a idade. Há quase 2 décadas, procurando promover soluções estratégicas no segmento de higiene e limpeza no Vale do Aço, a Cleanup busca cada vez mais a proximidade com seus clientes através da busca de ferramentas facilitadoras do processo de limpeza. Dispondo de um amplo mix de produtos, equipamentos e acessórios para limpeza, valorizamos e respeitamos sempre o bem-estar do usuário. Trabalhamos com produtos químicos devidamente registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária Anvisa. Atuamos também na linha de descartáveis e de produtos para atender os segmentos alimentício, médico, odontológico e industrial. Tudo com qualidade e pontualidade na entrega por meio de frota própria. Cleanup, negócios verdadeiramente limpos. Avenida Guido Marrieri, número 190, Loja B, Bairro Iguaçu. Telefone 3822-4547. Se você não quer ter dor de cabeça na hora de fazer os seus serviços gráficos, procure a Gráfica Arte Publish. Moderno parque gráfico com profissionais atualizados, prontos para atender com rapidez, a cortesia e a pontualidade que o mercado exige. Gráfica Arte Publish, sinônimo de qualidade em serviços gráficos. Atendimento em sede própria, com assessoria jornalística, fotolito eletrônico e criação de peças publicitárias. Gráfica Arte Publish,
Mais que impressão, impressiona. Arte Publish, Avenida Londrina, número 400, bairro Veneza 2, Ipatinga. Telefone 3828-9020. Arte Publish, @artepublish.com.br. Olá, estamos de volta com Histórias da Bola, que hoje traz Zé Geraldo Caixote, aquele que fez a inesquecível dupla com o Deca no Jabaquara, que depois migrou para o Zipa, com uma passagem de um ano intermeada por um ano de futebol no Novo Cruzeiro. Na Zipa foram quase 3 décadas. Aí lá jogou com o Marcinho, com o Helder, por aí vai, com o Kleber, com outros tantos notáveis de futebol petinhense, e depois foi também ser um atleta da malha e conquistando até título brasileiro com a camisa da Zipa na malha. Zé Geraldo, em 79 você aí fixado no Jabaquara, aí o Jabaquara já se solidificou já na primeira divisão do Campeonato Ipatinguense, foi campeão de Ipatinga, foi campeão da fase regional da Copa Arizona, foi disputar aquela famosa competição em nível estadual, depois houve até mais títulos. Como é que foi a sua passagem para o Jabaquara, que fez você ficar marcado como Zé Geraldo Caixote? E aliás, vamos começar, por que o apelido Caixote? Quem pôs esse apelido? Rapaz, isso aí começou lá no departamento. Então, devido a ter o domínio mais tranquilo, eu dominava e voltava a bola pro cara. Daí a pouco o cara voltava só aquele caixote para mim e eu começava a reclamar com o cara. Pô, você só volta no caixote? Por que isso? Aí eles começaram, joga no caixote, joga no caixote. E foi pegando, rapaz. E pegou. O caixote daqui, caixote dali. Os caras faziam até brincadeira. O cara virava para... tem que fazer uma ficha de segurança. O cara ia lá e escrevia. Eu vi um caixote na faixa de segurança. Aí os caras, pô, mas você viu? Não, depois ele saiu. Aí me gozando, tá? E ficou essa passagem. Apelidado de caixote. Lá dentro da empresa. E essa passagem para o Jabaquara, esse título de 79, a Copa Arizona, Rapaz, depois o título de 82. Um negócio que acontece no futebol, foi formado um time tranquilo, sem treinar. Nós não treinávamos em 79, nós não tinha campo. O campo ali, o Jabaquara, o pessoal passava dentro do campo ali, o campo era de terra, e a gente começou a jogar só no campo do adversário. E começamos a ganhar. É tanto que, quando eu encontrei o Deca, aí o pessoal começou, esses dois começaram a dar certo. Tem até o falecido Rogério, do Amalanara, que faleceu. Então, era o trio. Depois veio o Otamiro, lá de Fundão, que era sobrinho do Drauzio, e formamos um quarteto ali na frente, que o time era imbatível. Ganhamos do primeiro jogo, nós jogando com 7, ali hoje, que é a prefeitura, era um campo que tinha ali. Campo do Faixa Azul. Aí ganhamos do União, o jogo foi ali. Nós jogando com 7, era o mínimo que nós tínhamos, porque nós tínhamos feito um amistoso na quinta-feira, em Fabriciano, e o jogador machucou. E aí o treinador pegou e colocou os reservas, que era o Júnior, e os meninos não conseguiam jogar. Já era o Jorge Malta o treinador, né? Não, nessa época ainda era o Robson. Claro. O Robson. Robson Gomes. Robson Gomes. Era ele que distribuía a camisa. E nós falávamos, muda fulano, muda Bertano. Mas o Deca era o primeiro a avacalhar. Que chegava lá e falava assim, tem que mudar o cara, que senão nós vamos perder. O cara não está aguentando. Você estava jogando, mandava no time. Mandava no time. E o time ia bem. E fomos e ganhamos o campeonato da Cearia, lá no campo da Cearia, na disputa de pênalti. Empatamos de 2-2 e ganhamos na disputa de pênalti. Que todo mundo achava que... Porque sobrou no triangular o Industrial, que eu estava expulso, e o time ganhou do Industrial 2-1. E fomos para a final com a Cearia, lá no campo da Cearia. E ganhamos na disputa de pênalti.
E aí foi aquela festa, foi o primeiro título que eu tive, e eu mais o Deca ficamos famosos, porque nós dois tinha aquela mentalidade, ó, se eu pegar a bola, você está na direita, se você pegar, eu estou na esquerda. E ficava, e os defensores ficavam doidos na hora que pegava na bola, marcar quem? Marca quem? E a gente muito rápido, né? Muito rápido, e tinha facilidade. Tinha bons jogadores, tinha o Sica, também falecido, que tinha vindo do Desportivo, que era aqui de Ipatinga, e o time ficou excelente nesse ano, de 79. Até que teve a disputa da Copa Arizona, foi campeão regional, depois foi para Belo Horizonte, a fase estadual. Ganhamos, rapaz, é uma coisa que nós não pensávamos em ganhar. Nós vamos lá participar, porque tinha os dois, e começamos a ganhar os jogos. Aí, quando assustamos, nós estávamos na final. Um jogo tradicional, ganhamos na disputa de pênalti do Ideal. Ideal. Foi dia 1º de maio daquele ano que na partida de fundo tinha a seleção de Ipatinga com o Desportivo, que foi lástima aquilo, que o futebol de Ipatinga é muito grande, que naquela época só tinha craque. A gente tinha vários jogadores que se você analisar friamente hoje, a titular de qualquer time de Minas Gerais, ou do Brasil. O Basílio, que estava aí, o Assis, o Ailton Jonathan, o Kleber, o Lula, o Helder. Eram as pessoas. Decas em geral. Isso aí. Um dia eles falam, mas não sei se era mesmo. Depois o Jabaquara foi campeão de 82, numa final também memorável no campo de Jabaquara. O Luiz Carlos Miranda sobrou para o Luiz Carlos fazer o gol do título. Como é que foi aquilo? Que é isso, rapaz? Nós fomos lá no decisão com a Cearia, lá na Cearia. Perdemos o jogo de 1-0. Isso. Perdemos o jogo de 1-0. Nós tínhamos que ganhar no tempo normal, de 1-0, e fomos para o nosso campo, e aquele desespero. E nós não conseguíamos fazer o gol. Aí, na apagada da luz, eu consegui achar o Deca no meio da zaga. Aí o Assis mais o Valdo foi cipuada no negão. Aí, rapaz, na marca do cal, todo mundo olhou e falou assim, ó, você pode colocar lá. A perna treme, aos 42 minutos, rapaz, estava lá foi Orlando, não foi o falecido lá, Oi de Gato. O Paulo César Gomes. Meteu na marca do cal. Eu fui lá, goleiro para um canto, bola para o outro. Marquês num canto, bola no outro. Aí eles ficaram doidos. Com o título ganho, beleza. Prorrogação. Aí o treinador tirou o Nato e colocou o Luiz Carlos. Aí já era o Jorge Malta. Aí o Jorge Malta, era o Jorge Malta. Na época, porque nós ganhamos em 79, 80 foi, aí tinha que arranjar um treinador. Que não dava certo os caras falando. Aí o Jorge Malta mais enérgico. E o Jorge, ele foi um cara ganhador também em Ipatinga como treinador. Sem dúvida. Como é que foi aí? Deu prorrogação? Prorrogação, pá. Num bate, eu bati um corner lá, naquele desespero, bate, ela sobrou para o Luiz Carlos. E ele chutou e fez o gol. Nó! E era aos 13 minutos, parece, 13 minutos. Do segundo tempo da prorrogação, nós ganhamos o título. Bicampeão Jabaquara. Aquilo, o Luiz Carlos, é tanto que a foto que nós tiramos, ele levou ela. Ele falou assim, ó, essa aqui tinha um quadro, o presidente na época era o Tiliandro, que sempre deu apoio aos jogadores, uma pessoa maravilhosa, meu padrinho, né? Então tinha que falar que era aquela pessoa maravilhosa. E o Luiz Carlos, ele teve a felicidade de fazer o gol do título e estava aí, a dupla Zé Geraldo, consagrado e Deca. Depois você jogou mais alguns anos no Jabaquara. Por que você saiu do Jabaquara e foi para o Cruzeiro? Como é que foi isso? Na realidade, o acontecimento, eu joguei 6 anos no Jabaquara. E quando disse outro, você vai ficando, o cara vai perdendo aquele brilho. O jogador, ele tem que ter brilho para jogar.
A realidade é essa. Porque estava jogando, todo mundo, fulano manda no time, Bertano. E eu sei, na realidade, eu tenho um amigo, que é o Gilmazinho, do Ideal. Na realidade, ele queria me levar para o Ideal. Aí eu falei, não vai. Aí eu conversei com o pessoal, falou assim, nós vamos deixar você sair, mas no ano que vem você volta? Falei, não sei, vocês vão deixar eu sair? O Drauzio, não, eu deixo. Aí, só que o pessoal do Novo Cruzeiro, o Picola, chamou o meu cunhado para ser diretor lá. Estava lá como diretor. Aí o meu cunhado... Quem é que é o seu cunhado? O José Paulino. José Paulino. Aí ele pegou e falou assim, ou você joga no Novo Cruzeiro, eu falo com minha irmã para... Aí, rapaz, e eu todo dia eu falei, não, rapaz. Quando chegou aí, determinada tarde, eu estou lá em casa tranquilo, beleza. Aí chegou o Edinho Pastor, o meu cunhado e o Cosme. Não, você vai para o Novo Cruzeiro, você não vai lá para o Ideal, não. E com a ficha para assinar a transferência, pressionando. Aí eu pensei bem e falei assim, rapaz, esses caras, tá. E eu traí o meu colega, rapaz. Assinou a ficha. E fui para o Novo Cruzeiro. O time era um time razoável, mas eu acho que foi o melhor ano do Novo Cruzeiro. Ele fez uma temporada boa, ficou em 4º lugar e tinha condições. Eu lembro o Arthur no gol, o Arthur lá de Antônio Dias. Antônio Dias, o Iapim, o Lúcio, aí o Túlio, Israelzinho, então aquela turma, e nós formamos o time. É tanto que coincidiu o primeiro jogo lá no campo do Novo Cruzeiro e Ideal. Aí, rapaz, o Ideal tinha contratado o Nino, estava o Lula, que tinha voltado do Corinthians, o Marquinho. E como é que foi esse jogo da estreia? Rapaz, que estreia, viu? Era tudo que podia acontecer, aconteceu. Nós levando um sufoco danado do Ideal, conseguimos. O Túlio vai na linha de fundo. O goleiro era Giovani. O Túlio foi na linha de fundo e cruzou, e eu meti de cabeça ela lá na trave e gol. Gol, 1-0 para o Novo Cruzeiro, e aí virou. A torcida do Novo Cruzeiro não é flor que xixeira, é do Ideal menos ainda, aí virou aquela guerra, com a cordinha em volta do campo, aquele desespero, rapaz. Deixou 1-0. 1-0. Aí o juiz, para inventar moda, aos 40 minutos, expulsou o Arthur. Expulsou o goleiro. Um olhou para o outro olhou e falou assim, quem vai? Me colocaram no gol, rapaz. Não, vai o Caixote. Eu falei, vocês estão de brincadeira, vai o Caixote. E fomos. O ponta-direita do Ideal era o Tuca. Rapaz, o cara foi na linha de fundo e soltou a pena, eu defendi, aí os caras entusiasmaram. Falou, não, nós temos goleiro outra vez. E foi naquele desespero, ganhamos o jogo de 1-0. Eu fiz o gol e ainda fui pro gol. Fui o goleiro. Depois dessa passagem no Cruzeiro, você foi para o Zipa, né? Daí foi no ano seguinte foi para o Zipa. Fizemos um jogo, o último jogo, o jogo contra o Zipa. Aí fizemos 1-0 na Zipa. A Zipa tinha que ganhar o jogo. Aí estava o time lá, aí o Zipa virou o jogo para 2-1. Só que no terminado do jogo, o Edson Moraes, aí, aqui, no ano que vem você não quer jogar no Zipa, não? No Zipa, não? Aí o pessoal, que isso, rapaz? Aí eu falei, gente, eu cumpri. O time chegou em 4º lugar, agora eu fui. É tanto que eu fui jogar no Zipa, eu estava com 30 anos. Já estava na... Exatamente sobre essa passagem do Zé Geraldo Caixote no Zipa, né? Com uma bela história, bela e longeva história, que começou com quase 30 anos de idade, né? A gente vai falar com pequenos detalhes no próximo bloco do Histórias da Bola. Voltamos rapidinho.
O Salão e Buffet Garota de Ipanema tem um espaço amplo e confortável, com uma capacidade para 800 pessoas, com seu ambiente climatizado e com 3 saídas de emergência, de acordo com as exigências dos bombeiros. Possui palco, sonorização e iluminação de boate. E nosso espaço está disponível para casamentos, aniversários em geral, congressos e palestras, disponibilizando também cardápio variado e serviço completo de recepção. Salão e Buffet Garota de Ipanema. Venha de convidado na sua própria festa. Rua Tupinambás, número 30, bairro Iguaçu, Ipatinga. Telefone 3824-8803. Visite também o nosso site www.buffetgi.com.br. De volta com Histórias da Bola, que hoje traz a história, as passagens do personagem. E que personagem, né? José Geraldo Caixote. E a gente, até o bloco anterior, a gente comentava, falava, ouvia a parte das suas passagens, né? Até chegar no Zipa, que foi um dos pontos cruciais e também importantes da sua passagem, da sua carreira, como não só jogador, depois como atleta também da malha do clube, o Zipense, através do qual, inclusive, conquistou títulos em nível estadual e nacional. Zé Geraldo, aí essa sua ida para o Zipa, o Edson Moraes te chamou e tal, você chegou lá, você já chegou para ser titular ou teve que disputar a posição? Não, na realidade, o time do Zipa era uma máquina de jogar. Era o Kleber, o Calico, e tinha os atacantes que jogavam. Então, ele virou para mim e falou assim, ó, você vai, porque o Zipa nunca teve aquela, era um time. Espero de uma família. Porque é o seguinte, treinava, primeiro tempo jogava, tinha que fazer 3 substituições, quem tivesse bem das pernas, jogava. Porque lá toda a vida o pessoal tinha aquela, treinava com campo molhado e jogava com campo molhado. O adversário que se largava. E a gente fazia aquele treinamento. Aí já era um preparo físico melhor, que na segunda-feira era folga, terça-feira corrida até na pedreira, aí quarta-feira folgava quinta, sexta-feira ia para o treino coletivo para jogar no domingo. E eu, quando cheguei, se dei bem, porque jogar ao lado do Helder, do velho, é diferenciado. E ainda tem no meio de campo o Kleber, aí era tranquilo. Você pensou, agora estou escorado. Agora estou escorado. Eu achei o meu lugar, que aqui, condição, é só jogar. E eu me dei muito bem, que ganhei tudo quanto é título. Foram vários títulos. Foi vários títulos. Falar com você, eu já cheguei velho ganhando título. Falei assim, puta merda. Aí joguei no... Foi mais gostoso jogar no Zipa ou mais gostoso jogar no Jabaquara? Ou até hoje você não consegue? Eu não consigo, porque quando eu joguei com o Deca, falar com você, era maravilhoso. Nós dois, um olhava para o outro assim... Era no Zipa também? Não, Zipa, aí ganhando tudo, então você sentia, como disse o outro, puta merda, esse nós tínhamos... É sempre o que eu falava com ele. Era aqui que nós tínhamos que jogar, se nós corria menos. Né? Porque no Jabaquara nós corria muito. Corria para o time inteiro. Tinha que correr. Porque os caras olhavam, acreditavam na gente. Então, lá. E eu fui bem. Lá teve o treinador Hélio, aí o Edson Moraes veio e fez um posicionamento do clube. E o time era... Como amador, você jogou quantos campeonatos pelo Brasil? Você recorda? Como amador eu joguei 6. 6 campeonatos também. Ganhei 4. E o pior veio depois, jogando pelo veterano. Aí teve que decidir a carreira no Master lá. Aí aconteceu, eu estava com 36 anos, aí no jogo lá no Belo Oriente, 2-0 para nós, que o jogo, eu subi de cabeça. Aí o cara bateu na minha nuca, de cabeça, uma jogada, aí eu desmontei. Só que eu desmontei, e eles me trouxeram para o Mascunha, mas não falou, a minha esposa estava já nervosa, que eu estava jogando, saía de casa, os meninos crescendo, aí
quando ficou sabendo, aí foi aquele desespero. Eu no Hospital Márcio Cunha, aí falou, ó, você tem que parar de jogar. Aí foi aonde que eu fui lá com o Josué, falei assim, você decidiu em razão daquele incidente no jogo, chegou a hora. Chegou a hora, porque o jogador, ele sabe a hora, ele sabe, porque ele treinando, ele vê que a cabeça pensa, mas a perna não ajuda. Então aí, com muita choradeira, ele virou e falou assim, você para de jogar no amador e vai jogar no veterano. Falei, nada. Falei, isso não vai dar certo. E ela, não, para de jogar, não é possível. Falei, não, no veterano, é só no sábado à tarde. Já vai de amigos, não tem, tá. E eu fui, rapaz, e começou. Aí o treinador era o Wilson Malta. O Wilson Malta. Rapaz, nós ganhamos tudo. Não perdia para ninguém. Fazia 40 gols, o time fazia 40 gols por temporada. Já tinha. Aí já tinha, o time era a seleção. Todo mundo queria jogar na Alzipa. Porque era um time. Aí veio o famoso Tidinho lá da Cezita, até jogando até hoje, me fala que estão fazendo. Notável, Tidinho. Então, jogar ao lado das pessoas maravilhosas, então não tem jeito. Foram mais de 10 anos depois de Master, ganhando só título. Não perdia. E depois desse Master, entre meio isso que surgiu a malha, como é que foi depois que você deu um tempo? Então, como é que surgiu a malha nesse... Mas um determinado dia, jogando à tarde, porque o Wilson tinha uma trajetória que ele fazia o seguinte, ó, primeiro tempo vai jogar um time, segundo tempo, joga outro. Só que eu joguei o primeiro tempo e fui para a arquibancada. Aí o meu cunhado jogava malha. Tinha lá o meu cunhado e o meu sogro, jogando malha na Alzipa. Quais no sábado à tarde. Aí, os nomes do seu cunhado e do seu sogro? Meu cunhado José Paulino e Nilo Silva. Seu Nilo. Aí, mora aqui no Veneza e tal. Aí virou e falou assim, ó, vamos treinar ali. E eu fui treinar a malha, rapaz. Você deixou o campo enquanto a bola rolava a casa? Nada, eu fui lá treinar. Aí, quando eu fui lá, rapaz, eu gostei do negócio. Só tinha tal. Por quê? O que te atraiu? O que foi a primeira? Rapaz, eu cheguei lá e comecei. O cara virou para mim e falou assim, o Rossi, que era o treinador, virou e falou assim, não, é só bater aqui no caminho que ela faz a trajetória. Eu treinei e comecei a derrubar pino. Aí eles viraram e falaram, esse cara tem a coordenação motora perfeita. Só que aquilo, além da coordenação motora, a mente tem que pescar rápido a trajetória da malha. E eu gostei do negócio. E os caras, na hora que eu cheguei pro Wilson e falei assim, ó, saí do futebol. Ninguém vai bater em mim mais. Eu vou ficar, todo dia apanhando. O cara olhava. E o Wilson tinha uma maneira, de vez em quando o time da Alzipa ia jogar, ele tratava jogo com menores de 35 anos. Aquilo era um sufoco. E virava para a gente e falou assim, vocês são bons, tem que ganhar. Falou, Wilson, nós não vamos aguentar, não. Não, vocês é bom, tem que ganhar. E nós só ganhávamos. Mas só que apanhava muito. Um velho apanhando. Apanhando, não tinha essa tradição. Eu falei assim, não. Chega, eu não vou apanhar mais não. Aí fui para lá. Não tinha individual, não tinha contato físico, só dupla. E a malha tem um slogan muito bom, esporte de fazer amigo. E realmente, aí sua esposa, a dona P, ficou mais satisfeita. Sabe, só que, quando disse outro, o pai dela estava lá e eu estou seguro. E nisso, primeiro ano, jogando malha, levamos a cipuada, rapaz. Levamos a cipuada. Mas só que eu fui jogar em Apim, cheguei lá, e fiz ponto demais. Eu olhei assim, o terreno era de terra batida. Falei, eu não aguento jogar aqui não. Lá no nosso campo era campo molhado. O próprio apelido, todo ficadinho. Campo de primeira linha, era só soprar que ela ia. E lá tinha que fazer um pouquinho de força. Só que eu cheguei lá, abri a caixa de ferramenta, fiz 48 pontos. Aí os caras
Goleador. Pai, esse cara ficou bom mesmo. Aí, beleza. Aí veio o regional do outro ano. Aí nós ficamos imbatidos. Começou aquela sequência? A sequência de... Qual foi o maior título da Malha? Foi um brasileiro? Um brasileiro. Primeiro ano, fomos a Mato Grosso do Sul, aos Minas, o falecido doutor Rinaldo, pagou as passagens para a gente ir de avião. Nós fomos de avião, porque é muito longe. Aí fomos lá, pegando São Paulo, Rio, Mato Grosso, e ganhamos Brasília. Aí chegamos lá, rapaz, ao Zipa, o campeonato de clube. Aí chegamos lá e ganhamos o título brasileiro. Todo mundo ficou... Isso é inesquecível. Inesquecível. Porque tinha, parece que 20 anos que o mineiro não ganhava título, só paulista. Porque a malha em São Paulo, ela é profissional. Ela é profissional. Em Minas, ela é amador. É o pessoal mais antigo, mais velho. Encontro de amigos mesmo. Encontro de amigo ali. Tal. E nós ganhamos o título de malha, de clube, lá no Mato Grosso do Sul. Aí cresceu o Zipa, aí o nosso time ficou imbatível. Então, eu ganhei 5 títulos regional, eu jogando, 4 títulos mineiro e 4 títulos brasileiro. Então foi? 2 para o clube e 2 para seleção. Aí... O que é que te deu mais alegria? Foi a malha ou foi o futebol? Os dois deram. Cada um no seu tempo, no né? seu tempo. Porque o futebol, ele está no coração da gente. A gente, igual quando eu comecei a jogar bola, não pensava que ia ganhar tanto título. Igual, comecei ganhando em Monlevade, vim ganhando em Patinga, e olha que eu joguei só em 5 times. Olhando friamente, eu joguei 3 times aqui e 2 em Monlevade. Na sua carreira no Vale do Aço foram em 3 times, né? 3 o Novo times. Cruzeiro Humano, o Jabaquara e o Zipa. E lá em Monlevade, no Vigilante e no Aliado. Só jogando assim, tirando o Valério, o Atlético, a passagem lá que era profissional. E na realidade, nesse esporte, eu ganhei tudo. Na realidade, eu posso falar. Você não imaginava nunca, nem de longe? Não. Rapaz, eu saí do futebol, que jogava com as pernas, e jogar com a mão, ganhar título. Aí foi a maravilha. O pessoal hoje admira até, fala assim, puta merda. Não precisa nem de falar o que o esporte significa em sua vida, então, não, né, Zé? O esporte realmente, ele me fez nas condições que eu estou hoje. Tenho uma família maravilhosa, uns filhos. O meu filho teve aí tentando, mas não deu aí, foi dar aula. Hoje trabalha na prefeitura de Fabriciano. Está bem, graças a Deus. Professor, virou professor. É uma profissão nobre, de sábios. Rapaz, ele começou geografia e meio ambiente, então, graças a Deus, eu estou tranquilo com isso. Eu acho que eu venci na vida. Gente olhando profissionalmente, rapaz, quando eu cheguei lá, todo mundo fala assim, jogador. Eu ganhava 10 cruzeiros no Atlético. 10 cruzeiros. E vim ganhar na Uzi Minas 2.522 cruzeiros. Aí tinha que... entrou e veio na Uzi Minas sem ser através do futebol, né? Sem ser através do futebol. O futebol veio depois. Ele veio depois. Uma coisa incrível. E grandes amigos que eu conhecia. E o futebol em Patinga foi maravilhoso. Falar com você. Hoje a gente vê que os clubes, é uma coisa que os problemas de hoje que nós temos na sociedade, o futebol tira isso. Se tivesse mais futebol, nós estávamos mais encaminhados. A realidade nossa é essa. Quem que foi o seu maior marcador? Qual foi o marcador que o Zé Geraldo Caixote no tempo de bola? Rapaz, eu acho que é a dupla lá do Belo Oriente, o Beto e o... Do São João do Oriente. São João do Oriente, Beto e Nivaldo. Nivaldo, eles marcou as duplas melhor. Quando eu estava no Jabaquara. Porque um era mais técnico, outro mais duro, Mais né? duro. Viril mesmo. Então, os dois,
eu e o Deca, nós sofremos com eles. Na realidade, nós sofremos com eles. Os outros, tinha o Chiel, o Assis, o Valdo, são pessoas maravilhosas, são clássicos. Então não era aquele de... Madeira de dar em doido. Então, e os caras lá, depois veio o Milton, os caras abriam a caixa de ferramenta. Não olhava para nós, não. O gol mais importante da sua carreira foi aquele do pênalti na final do Jabaquara e a foi um 82? Foi um dos gols. Mas eu acho que o gol que marcou mais foi o empate que eu fiz no primeiro título. Lá nós tomamos um gol da Cearia com 30 segundos. Eu quase bati. Isso em 79, então? Em 79. Então você fez o gol de empate? Empate lá do meio de campo. Porque o Deca, ele virou para mim e falou assim, Caixote, ele está com medo. E pediu barreira. Falei, então vamos pro gol. Véio. E eu soltei a perna e a bola fez uma trajetória que até hoje... Era o goleiro. Marquês era o goleiro. A bola entrou lá na gaveta. Foi o gol da sua carreira. O gol que deu início à minha carreira. Isso que foi realmente marcante mesmo. Marcante, porque no eu fazer esse gol, o meu time, ele cresceu. Porque na hora que nós tomamos o gol, aos 30 segundos, eu fui lá e quase bati na defesa. O Mendes, o Ronaldo e o Nac e o Mauro Rufino. Eu quase bati no... E o Jorge era o goleiro. O Jorge era o goleiro. Então, com esse gol de empate, eles cresceram. A sua carreira deslanchou? Deslanchou ali e nós saímos da Cearia com o título. Rapaz, o torcedor, igual o já falecido pai do Tiago do Mancini, o Bené, o Lelai, aquelas entrou e falou assim, que isso? É tanto que o Soliandro não esperava o Jabaquara ganhar o título lá dentro. O Drauzio não sabia se ele chorava, se ria, ficou aquela loucura no Bom Retiro. Realmente foi uma tarde de domingo muito grande que o sol brilhou pra gente. Brilhou. Como foi a sua participação aqui no História da Bola, Zé Geraldo Caixote? Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Se quiser fazer alguma consideração final, o momento é oportuno. Eu agradeço você e toda a equipe. E os torcedores de Ipatinga, que o futebol foi grande. Os meus amigos que até hoje me apoiam, tranquilo, e a gente está aí no futebol hoje. Vida que segue, porque Zé Geraldo Caixote, um capítulo, né, uma lenda viva do esporte amador de Ipatinga. Não só no futebol, como também na área que ele nos contou nesse episódio aqui do História da Bola. E com ele a gente produziu, com certeza, mais um bom programa para você, telespectador. Por quê? Zé Geraldo Caixote é aquilo que eu disse, num capítulo, né, importante de nosso desporto. Muito obrigado pela companhia e até o próximo programa, se Deus quiser.